Gravando, segunda parte da nossa aula de hoje, dia 3 de dezembro de 2021, nosso último dia de aula. Certo? Eu vou agora só para uma ilustração para vocês. Eu nem achei, a que está faltando eu não achei. Eu mando uma foto para vocês. Eu não achei onde ela costuma ficar e achando já seria difícil, imagina. Aqui eu estou. Para apresentar algo. Para você talvez seja baixo, mas o barulho aqui do ventilador de foto me atrapalha. Olha, falando um pouquinho de interdisciplinaridade, eu feito um PowerPoint sobre 1000 artistas, era para ser mais de um, eu vou ficar só num, aqui eu dividi. Eduardo Cac, que é um carioca radicado nos Estados Unidos. Ele usa a temática da biologia molecular na arte para fazer críticas e há muita coisa. Ele não é melhor apresentar exemplos do trabalho dele, para a gente entender. O site dele, tudo eu peguei no site, tem alguma ou outra coisa de texto que ele me faz referência no site, textos por ele e sobre ele, né? Informações biográficas, né? Que o site dele o original, o site original em inglês está mais completo que em outras línguas. Porque aqui está em inglês, tem em português. Então tem pouca coisa que eu vi aqui em português do site dele. Aqui em japonês, tem até em japonês e chinês. Vocês vão perguntar como é japonês. Mas você sabe que é japonês. Isso aqui é o ideograma para Japão, esses dois primeiros, esse é o ideograma de língua, idioma, em japonês. Nihongo, língua japonesa. E esse primeiro aqui é o de China. Né? O chinês está aqui. Tem em japonês, tem em chinês. E vocês virem esse. Está muito pequenininho, não dá para vocês verem. Mal tá. Dá para eu ver. Vamos lá. Sendo mais objetivo aqui. Eu vou por ordem cronológica, mais ou menos. É um trabalho de 1999, para vocês terem uma ideia. Ele usa muito metáforas, ele aplica metáforas. Então, o título, Gênesis, é referência bíblica mesmo, a criação. E aqui tem o local da exposição, que é uma instalação, com o computador da época, uma projeção na parede de culturas bacterianas, está aqui essas culturas, e aqui a sequência do gene inserido nas bactérias. E que gene é esse? Bom, gene, ele fez uma conversão de códigos, ele usa muito isso,
a transformar um código em outro, até chegar no código genético, certo? Ele pegou o texto bíblico, deixai o homem ter domínio sobre os peixes do mar e as aves do ar, e todo ser vivo que se move sobre a terra. Pegou um texto lá do Gênesis, justamente se refere ao domínio do ser humano, o domínio da natureza pelo ser humano. Olha, não é à toa. Foi mais um dos motivos da influência cristã no pensamento europeu. Porque esse domínio da natureza tem embasamento bíblico. Outras religiões não estavam preocupadas com isso. No Oriente, nunca isso fez parte dos princípios. Certo? Quando Francis Bacon fala no controle da natureza, na realidade ele está tendo uma influência cristã no meio, uma influência bíblica. Certo? Ele está tendo uma influência bíblica. Então, vários pontos da filosofia grega, influenciado pelo pensamento cristão, que, por sua vez, influenciou as origens da ciência, domínio da natureza, o conceito de cosmos, entre outros, a racionalidade, certo? Então, ele transformou a sentença bíblica em código Morse e criou um sistema de decodificação para transformar o código Morse nas 4 letras do código genético. E isso aqui transformou em código genético essa sentença bíblica. E inseriu esse código em bactérias. O gene criado foi esse, que uma região não transcrita, porque tem que ter a sequência promotora, né? O código de iniciação, o ATG, e o Open Reading Frame, que é o código genético em si. Esse código total, a proteína gerada, que é o modelo de computador da proteína gerada por essa sequência. Ela gera uma proteína. Aqui a proteína que foi gerada, colônia de bactérias que houve, ele associou o gene para fluorescência também, certo? Mas ele deixou uma coisa durante a exposição: uma luz ultravioleta que poderia ser acionada pela internet, certo? Já era o Internet Explorer, aqui. E aqui, mostrando a interface usada. Ele usa também muito isso, a tecnologia. A interface usada pelo espectador. A distância, a luz ultravioleta está desligada. Clique no botão ON, cadê o botão? Para deixar que está cortado aqui, mas para quê? Para acionar a luz ultravioleta para gerar mutações nas bactérias. Certo? E, no final das contas, ele ainda desdobrou algumas coisas. Aqui a sequência original e criou uma espécie de pedra da Roseta, aqui em granito. A sequência original, o código Morse e o código genético. Depois pegou as bactérias já que foram expostas à radiação ultravioleta e conseguiu isolar um gene que fez o oposto, transcreveu para código Morse e aqui depois transcreveu para inglês. E aqui já está let man, aqui virou let am, é domínio over the fish of the sea, over the air, and over every living thing left.
vez de move your apple, if you upon the earth, the earth virou well, on the earth. Houve mutação da sequência original, que mudou o texto. Também que ele estava querendo ilustrar com isso, fazer uma metáfora da gente, ao dominar a natureza, transforma as ideias originais também. Nos transformamos a partir de querermos dominar a natureza, porque a engenharia genética é a forma mais radical do domínio da natureza, de tecnologia voltada para o domínio da natureza. Não só está criticando, queremos dominar a natureza, mas mostra que o próprio domínio da natureza, certo, provoca alterações no conhecimento. Outra coisa, certo, é o irmos contra a própria sentença original, a gente querer se libertar. Aqui, são trabalhos visuais a partir dos... Isso aqui ele criou com as bactérias. É a mesma sentença criada com as bactérias, foto da placa de Petri, porque a placa de Petri estava com 2 tipos para diferenciar. A bactéria tem 2 tipos de fluorescência. Essa em amarelo esverdeado e a azul. Que durante o período de mutação foi havendo transformação dessa fluorescência. É a proteína colocada, ele fez também, isso é um trabalho visual, isso é de arte mesmo. Pedra de granito polido e a proteína em diferentes ângulos, gravada em diferentes ângulos. E aqui também, isso é bem pequenininho. Vou tirar aqui para não atrapalhar mais. Ele tem 5 centímetros, é um vídeo de laboratório, um arquivo, com 5 centímetros de altura, contendo DNA purificado desse gene. E aqui o modelo em ouro dessa proteína. E este outro, o 8º dia, ele cria um ambiente, 8º dia, referência também bíblica, né? A gente fala, isso é evidente, é claro, é referência bíblica boa. 8º dia, no caso, é da nossa criação. Então, ele criou um ambiente ecológico isolado com organismos fluorescentes, transgênicos fluorescentes, com aquele gene da fluorescência. Certo? E um robozinho, um biorobô com uma cultura de ameba. Vamos contar. Vamos começar aqui. Esse biorobô, também para mostrar que esse no 8º dia, nesse ambiente ecológico, isolado, de organismos, todos eles transgênicos, fluorescentes, também tem um robô que é comandado por organismos vivos, por colônia de ameba. Que ele tem um sensor, ele tinha lá um sensor, que, de acordo com a colônia está aqui, de acordo com deslocamento de acordo com o deslocamento da colônia,
trofismo nessa colônia, por causa desse sensor, havia movimento nessas pernas do robô. Ele começava o robô se deslocava. Então, de certa forma, as amebas eram o cérebro do robô. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é coisa de gente da biologia molecular, piada da biologia molecular do pessoal dos pesquisadores. Ao invés de chamar de burro, chamam de ameba. Fulano é uma ameba. Sabe o que significa isso? Não tem cérebro. Então, a colônia de amebas, eu acho que ele fez de propósito mesmo, foi por causa dessas piadas, dessa forma anedótica. A colônia de amebas ser o cérebro do robô. Então, aí tem camundongos, transgênicos, todos fluorescentes, peixinhos, planta. As amebas também são. Tem aqui uma outra imagem aqui do robô lá dentro do ambiente. E havia também uma interação aqui, uma interação pela internet. Então se queria ver dois tipos de câmeras, né? Aqui é uma câmera dentro do robô, se não me engano, outra que permitiu ver os peixes. E aqui é a visão do robô. Um camundongo aqui. História Natural do Enigma, que foi um processo criativo, um projeto dele, que durou de 2003 a 2008, certo? Em que ele cria uma planta transgênica usando um gene dele. Do Eduardo Cato. Usando um gene dele, certo? O processo de engenharia genética foi bem interessante aí. Para que a planta... Essa é uma petúnia, essa flor, e ele batizou de edúnia. Ele regando as edúnias no jardim da casa dele. Aqui o processo. Ele isolou, vamos lá. Aqui vamos aqui primeiro. Ele isolou uma amostra de sangue dele. Essa amostra de sangue se purificou. O gene aqui dele, que está muito pequenininho para vocês, né? Mas o gene foi o gene de um anticorpo, que foi isolado. Foi o gene do anticorpo. E aqui inserido um plasmídio, certo? Esse plasmídio foi inserido uma bactéria que, por sua vez, é uma bactéria que infecta a planta e que o plasmídio se inseriu no DNA da planta. O núcleo foi... Isso já é... O processo todinho já é conhecido como é que se faz isso no laboratório. Então, se produziu... Se selecionou as células da planta que adquiriram, que tinha marcador gênico, né? Para aparecer, que adquiriram o gene e se cultivou para gerar a planta. Conjuntamente a elas que adquiriram a esse gene, foi também o de um vírus, certo? Que na realidade usaram um vírus como um vetor em conjunto para um gene de coloração que provocava essa resposta na planta. Então é o seguinte, o resultado foi que isso que vocês estão vendo aqui, certo? É porque eles escolheram como vetor para a inserção do gene
para inserção do gene dessa cor aqui, perdão, um vírus que só infecta as células dos vasos liberianos da planta, da flor, e conjuntamente com um que dá essa coloração, certo? Então, essa coloração aqui era o indicativo de que foi o gene lá do anticorpo. Para quê? Aí é questão para dar justamente a gente olhar para a flor e ver isso aqui, lembrando veias sanguíneas. E a flor original é rosa. Ficou como se fosse veias vermelhas de sangue, apesar de que não é do sangue dele, foi de anticorpo que foi inserido. Justamente a molécula, a proteína, as moléculas proteicas, que combatem as coisas estranhas, né? Então, as plantas no espaço de exposição, aí foi uma série de fotos, fotografias, uma parte de produção fotográfica, ele fez gravuras, ele fez outros objetos artísticos, aqui dos convites para exposição usando a estética, né? Porque esse tipo de trabalho ali foi um trabalho mais arte mesmo, só para estética. Aqui com as sementes aqui dentro, ele colocou as sementes da edúnia. Também gravura, também fez outras coisas. E aqui o gene expresso, a combinação gênica que Deus gerou uma proteína, e essa proteína foi simulada em computador, e a partir dessa simulação se fez, em 2 anos, uma escultura. Tem muitos modelos de computador de macromoléculas, moléculas que tem um efeito escultural interessante. Aqui, vou terminar antes. Espera aí, 3. Ah, eu pulei esse, perdão. Ah, não. Eu estou me confundindo. Cadê o 2? É aqui. Espera aí. Tem uma confusão aqui. Mas vamos lá. Eu disse que eu acabei não colocando bem na ordem aqui, cronológica. Os dois estão juntos aqui, por isso que eu me confundi aqui. Bom, eu vou colocar só esse, e depois tem outro aqui. Olha lá, um movimento 36, no 36, trabalho de 2002 e 2004. Esse era para ter sido o primeiro. Esse é o trabalho no ambiente, mas vamos explicar. Esse eu acho bem interessante. Esse é o que eu acho interessante. Aquele outro deu mais desdobramentos artísticos, fotos, gravuras. Fez uma série de gravuras a partir dali. São técnicas mais artísticas, certo? Então, mas esse foi mais uma instalação. Seguinte. Aqui a gente tem um tabuleiro, uma mesa com um tabuleiro de xadrez, dá para ver. Né? Com areia branca, terra preta, terra escura. Isso aqui é um tabuleiro que, na realidade, a gente tem aqui como se fosse areia e terra. E aqui uma planta numa posição do xadrez.
em uma determinada posição do tabuleiro. É uma planta transgênica. O interessante é o gene que está aqui. Aqui a gente tem uma projeção de imagem aleatória gerada por computador na parede, num tabuleiro xadrez. Certo? Aqui a planta já está maior. Certo? Isso aqui parece que é uma foto tirada que ela participou de uma exposição em Paris. Aqui a planta nessa foto aqui ela já está maior. Agora eu não me lembro de qual é a espécie dessa planta. Não me lembro agora. Se você me perguntar qual é a espécie, eu não me lembro. Uma coisa que ela tem um marcador gênico, aqui tá, que faz com que essas folhas sejam torcidas, porque o gene em si não provoca mudança fenotípica. O gene em si não gera mudança fenotípica. O que é o gênio? Ele pegou a sentença de Descartes, cogito, a pronúncia correta em latim é cogito ergo sum, penso, logo existo. Esse cogito dá origem ao verbo cogitar. Eu cogito, logo existo. Seria uma tradução mais direta, né? E penso, logo existo, e transformou em código genético. Como? Ele pegou o código genético, é um código, transformou em código binário, 0 e 1. Adenina, lá, virou 00, C, 01, G, 10, T, 11. Transformou em código binário, pegou o código de 8 bits, o código do computador binário, mais antigo que tem, se eu não me engano, que é só 8 bits, para o código binário, para o código ASCII, a letra C é 01000011. Ou seja, cada letra dessas, ele transformou no código ASCII, na sentença cogito ergo sum. E depois pegou esse binário e transformou em genético, né? Então, C não é 01, e o 01 é o C, é o citosina. Certo? É 01, aí 00 é a adenina, né? A, aqui. O outro 00 é A. O 1 é T. Então ficou C-A-A-T. Aqui temos a letra, hein? A letra C. E assim fez para cada letra. Então transformou essa sentença num código genético. E inseriu na planta. Técnica de engenharia genética. A referência ao tabuleiro de xadrez e à posição 36, esse movimento 36, é essa aqui. A derrota de Kasparov para o computador Deep Blue no movimento 36 do jogo, da partida. Certo? Foi a primeira vez, isso foi em 1997, se não me engano. Não tem tão pouco tempo, não. Foi nos anos 90, depois procurei saber, acho que foi em 1997. O povo que estava acompanhando a partida, gente, as caras que o povo está fazendo e a cara dele, né? Agora é o seguinte, o computador não tem consciência disso, né? Ele ganhou a partida e a declaração de Kasparov depois disso, que foi no movimento 36 que ele percebeu que a partida estava perdida, certo? O 36º movimento da partida. E agora o Kasparov, o ser humano, sente que perdeu, percebeu que a partida estava perdida,
se emocionou com a derrota. O computador não, né? É um mero processador de informações, ele não tem consciência. Ele não tem consciência disso. Ele é capaz de ganhar, ser mais eficiente no processamento de informações que o ser humano, mas o ser humano é totalmente diferente. Olha, está se discutindo muito, muito isso. Inteligência artificial. E haver a chamada, como é? É um termo que se usa muito hoje. A singularidade, no caso da inteligência artificial, a singularidade, porque essa palavra existe em física. Quando há uma transformação das leis da matéria, como é a singularidade que existe no na inter... quando antes de chegar num buraco negro, aquela passagem próxima, aí tem um período de singularidade. Mas, olha, a singularidade que se fala hoje em dia, você está falando que vai acontecer, tem gente que diz que não, é quando a inteligência artificial virar consciência artificial. Ou quando houver esse momento, isso vai acontecer? Não dá para saber. Realmente, e fala, eu não sei. Vamos esperar acontecer. E se o problema se acontecer, a vida não vai saber. A vida não vai poder diferenciar inteligência de consciência. Não vai poder saber que a máquina é consciente. Porque pode ser apenas inteligência. A máquina pode simular, a inteligência artificial pode simular de um jeito que pode parecer para a gente que ela está consciente, mas não está. Consciência é algo que é subjetivo, né? É o qualia. A gente só pode saber, só pode conhecer a consciência de nós mesmos. Eu, a minha, e todo mundo. Se as outras pessoas são conscientes, a gente deduz, né? Que elas são, que elas têm consciência. É uma propriedade emergente dos nossos cérebros. E provavelmente todos os vertebrados, segundo Simona Gisbo e Eva Jablonka, todos os vertebrados têm. Mas já é consenso entre os neurobiólogos que os mamíferos têm. Essa consciência, a ciência, os mamíferos têm. Pelo menos. Então, a máquina não tem. É um processador de informações. Certo? Se ela vai ter um dia, vai ser tão difícil de saber. De qualquer maneira, porque pode ser apenas uma simulação de consciência, uma simulação gerada pela inteligência artificial. Porque pela inteligência artificial, você, olha, existem programas que a gente é capaz de, no chat, conversar com a inteligência artificial e a gente não distingue de um ser humano real. A gente não consegue distinguir. A gente não sabe se é uma pessoa que está digitando ou é uma máquina. Isso é possível, já existe, já tem anos. Quando vai haver singularidade, haver consciência, isso é visto só ser capaz. E de qualquer forma, eu falando aqui de Miguel Nicoleles, neurobiólogo brasileiro, né, que diz que com a máquina de Turing, por causa dos fundamentos matemáticos da máquina de Turing, que é o computador, jamais, e também das origens, também da tecnologia e o processo evolutivo, que o cérebro teve e o computador não. O computador e a inteligência artificial está indo, é um outro caminho. Será que esse caminho vai gerar? Aí que tá, ele diz que jamais vai funcionar, que o cérebro não funciona como uma máquina de Turing. Certo. Mas será que esse funcionamento da inteligência artificial vai gerar um dia a consciência artificial? Está vendo que é uma pergunta difícil de responder? Porque a gente é capaz de nunca nem responder. Ela ficar cada vez mais aperfeiçoada, a inteligência artificial,
melhor, e ser eficiente a ponto de controlar tudo, de até dominar o ser humano, mas mesmo assim ainda não ter consciência. Ou pode ser que tenha. Aí, é muito difícil, porque pode ser que não tenha e a gente pareça que tenha. Né? Aí é que é difícil. Mas vamos lá. Ele teve, de qualquer maneira, foi o primeiro momento que um ser humano perdeu o xadrez para um computador. Aqui, imagem gerada aleatoriamente pelo computador. Sim, então simboliza justamente isso. A sentença, aquela sentença artesiana, penso logo existo, que lembre-se que no mecanicismo, como em Descartes, ele achava que o corpo fosse uma máquina e que o pensar não era da máquina. Pensamento fosse da alma. E a alma imaterial. E a alma ficava como presa dentro da máquina. Lá dentro, na pineal. Era prisioneiro dentro do robô, dentro da máquina. Então, a referência que ele está fazendo é justamente isso. Colocou a sentença de Descartes, a sentença cartesiana, que considerava o corpo uma máquina e o pensar como algo da alma, certo? Relacionando a um momento em que o ser humano com alma perdeu para uma máquina mesmo. Que ele sabe que não tem alma, que não tem a alma, né? Não tem essa dualidade que, pelo processamento de informação, foi mais eficiente que o Kasparov. Ele criou, a partir dessa imagem também fez gravuras. Isso aqui são é impressão, esqueci agora a técnica, de alta resolução, porque não são fotografias. Certo? Aqui um exemplo. E para finalizar, para terminar mais cedo hoje mesmo, para ser bem mais curta essa agora. Alba Colinha Transgênica, do ano 2000. Acabei deixando para o final. Ele gerou essas figuras. Peraí. Ele, no ano 2000, você pode perceber, isso é arte. Olha, quando um trabalho é proposto dentro de um ambiente artístico, acaba sendo considerado arte. Se a proposta do trabalho fosse no ambiente científico, seria um objeto de pesquisa, de experimento. Então, o que ele fez foi um experimento. Como ele inseriu dentro do contexto artístico, ele é considerado como uma provocação artística. Né? Essa aí, o que ele fez? Ele inseriu, não é ele, porque ele trabalha com biólogos, né? Com uma equipe de técnicos, e com menos trabalho. Né? Então, a proposta dele foi, o que ele fez foi inserir aquele gene da fluorescência encontrado em algas numa coelha, certo? Que foi criada, foi a defesa dele, a coelha foi criada como bicho de estimação da família dele. Mulher, os filhos, ou filho, não me lembro agora, tratavam como bicho de estimação. Ela teve uma vida tão longa quanto é uma vida de um coelho doméstico. Foi bem tratada, etc. Mas aí eu pergunto para vocês, até que ponto é ético a gente fazer esse tipo de coisa? Quando se faz em laboratório, tem objetivos que vão para além do experimento. Mas, digamos assim, ele fez só por fazer, para ser um objeto de contestação, de questionamento artístico.
de questionamento na nossa tecnologia. Eu fui recentemente no site dele, realmente agora não tem, não tem muito mais coisa em termos de bioarte de 2010 para cá. Eu acho que ele está fazendo um trabalho muito mais voltado para a tecnologia das redes sociais. Esse trabalho mais recente dele. Eu não me lembro agora. Como eu me foquei só na parte de bioarte, no uso de engenharia genética para fazer arte, então, acho que aí vai só até 2008 esse trabalho com esse, como eu vou parar aqui a apresentação. Olha, tem muita coisa que fazer em arte, quer dizer, eu me sentindo mais de protesto. Porque foi o primeiro, porque o xadrez é um jogo, como estão dizendo aí, é um jogo de regras, é um jogo de algoritmo bem delimitado. A inteligência artificial é baseada em algoritmo mesmo. E a emoção e outras coisas são as emoções. As emoções são corporificadas. Certo? Olha, como disse o Miguel Nicoleles, o funcionamento do cérebro animal não é igual ao de um computador. Ele mesmo fala que não segue algoritmos. O disparo de padrões de neurônios do cérebro são totalmente diferentes. Manuela, você pagou uma disciplina de neurobiologia da música no curso anterior, porque a gente não tem nada parecido aqui. Eu tenho um livro de neurobiologia da música. Levitin, o autor. A música em nosso cérebro. Certo? A música em nosso cérebro. É o nome do livro. Como é um livro voltado para o grande público, né? Não é tão técnico. Mas Levitin. Daniel Levitin, J. Levitin. Opa, faltou uma letra. Aqui, teclado aqui tá. Foi você formando em música. Tá bom. Sim, o ponto é que não é que seja igual funcionando. De qualquer maneira, é um processamento de informação. O cérebro tem um processamento de informação, certo? Não é. Como é que. Vamos aqui nos ilustrar um pouquinho mais. Certo? Mas não segue os mesmos algoritmos, não são os algoritmos de um computador. O processamento dele, certo? O pensamento da consciência é a partir do foco dos sentidos, certo? Então, o cérebro depende do corpo para acontecer tudo isso. Para acontecer isso. Depende do corpo, do estado fisiológico do corpo, que é o que a gente chama de emoções. Porque a gente, durante a evolução, nossas emoções foram surgindo para o animal lidar com estímulos ambientais para responder. As emoções são úteis em termos evolutivos para que haja uma resposta a certos estímulos de forma eficiente, fugindo, ou lutando, ou se sentindo bem. Tem hora dessa também.
certo? Oliver Sacks, tem sobre isso. Ele até cita de casos psiquiátricos. O próprio Levitin fala de casos psiquiátricos do Oliver, do livro de Oliver Sacks. Porque o Levitin, ele é... Eu estou pronunciando como se fosse português, porque ele é americano, mas não sei qual a origem do nome dele, é mais fácil de entender. Ele é músico e neurobiólogo, pesquisador. Ele foi produtor musical. Então, eu quero reler um bocado de coisa dele, já que... Porque os primeiros capítulos ele fala muito de teoria musical, vai correlacionando aos poucos com o nosso cérebro. E depois, no final, fala a questão de evolução, da nossa evolução, e citando Darwin, certo? Do papel da arte, e uma arte com música, que ela é onipresente na humanidade. Toda cultura, mais simples que seja, tem música, tem forma de canto, e é algo o mais simples que seja, tem, e muitas vezes a música. Olha, para você ter uma ideia, um exemplo em termos evolutivos, certo? Já que estão falando sobre isso, aqui, falando sobre isso, não sei se... Eu estou com barulho de ventilador aqui, eu coloquei no máximo, porque o calor, eu nem uso no máximo nesse quarto. Estou mantendo a porta fechada e o barulho agora foi do aspirador de pó. Estou aproximando de mim o microfone. Olha, o Levitin, ele é neurobiólogo, mas começou a trabalhar como produtor musical, foi estudar música, produtor musical, depois partiu para... Eu acho que ele, como a formação inicial dele é de psicologia, que partiu para a neurobiologia, certo? Mas ele citou um exemplo. Nosso cerebelo tem o nosso... Eita, pouco para minha memória. Nossos ouvidos, ele não só no ouvido mesmo, o interno, parte neuronal, ele, além de estar conectado com o cérebro, para ter um sentido da audição, ele é conectado com o cerebelo, que está conectado com o nosso centro de equilíbrio e de movimento. E há uma razão evolutiva para isso. E não é à toa que também a música, a gente tende a querer se mover. Sim, se mover ao ritmo, ao andamento da música, certo? E ele tende a querer, o nosso cérebro tende a querer, isso é natural, que a gente tem essa associação entre sons e movimento. E tem um motivo evolutivo para isso. Um animal, quando está dormindo, ou está quieto, etc., ele se acostuma ao padrão de ruídos determinado, que está e percebe que o ambiente está certo, está tudo, não tem nada de errado. Se ele está dormindo, vai lá, o barulhinho que acontece à noite, ele dormindo lá, faz com que o cérebro desligue, certo? Mas se o padrão de ruído se alterar de repente, ele tem como responder rapidamente, de forma inconsciente, porque o nervo auditivo é ligado direto no cerebelo, que coordena os movimentos. Isso é um mecanismo de defesa para mudança repentina do padrão de som. Certo? Então, o som realmente está conectado ao movimento, assim, por questão bem antiga. Se houver mudança de padrão de som, que pode ser a presença ou de um desastre ocorrer, ou de um predador, alguma coisa de errado está acontecendo.
mudança, barulho grande, o animal pode sair correndo automaticamente, certo? Ou dormindo, ou se ele estiver acordado, de repente acontece um barulho. Quem tem animal sabe que isso acontece. A gente mesmo se assusta, se mexe para agir, né? E de forma inconsciente. De forma bem inconsciente. Olha, os neurobiólogos ainda não sabem como é que, a partir do processamento de informações do cérebro, você tem uma ideia, que o cérebro, nesse caso, é muito mais poderoso que um computador. A partir do processamento de informação do cérebro, imagine que temos 86 bilhões de neurônios, cerca de, e que um centímetro cúbico do cérebro tem um número maior de conexões entre eles do que esse número de neurônios. Tem 100 bilhões de conexões por centímetro cúbico. Então, a quantidade de conexões é coisa de trilhões, ou é mais, das sinapses formadas. Então, é uma coisa absurda e complexa. E a gente pensa assim, poxa, parece que... Tem gente que parece que... Não sei não, parece que não tem cérebro. Tem muita gente aí que não usa. Mais alguma coisa, pessoal? Qual área da biologia o senhor mais gosta de estudar? E qual área? Tá difícil. Olha, eu gosto de... Para você que pegou, falar de área que eu mais gosto de estudar. De fato, não é tudo, certo? Gostar de estudar não é tudo. Mas, um é mais importante que o outro, é o seguinte. Não sei. Depende. Não sei. Olha, qual a área que mais gosta? O... Porque a gente em História e Filosofia das Ciências Naturais vê uma coisa tão ampla. Olha, no período que vem, eu vi que existe uma disciplina, já existe uma disciplina optativa, já existia, mas que há um tempão, e não fui eu que plantei, mas eu disse, eu vou querer ministrar essa disciplina, que é Princípios de Neurobiologia e Comportamento. Eu vou ser o professor dela. Eu não sei quais são os pré-requisitos, mas é coisa de, sabe, são 2 horas semanais, é coisa de 2 créditos só. Olha, eu vou dizer primeiro o que eu não gosto. Realmente eu gosto de comportamento. O que eu não gosto. Mas eu encaro como necessário. Tecnicidade. Ou seja, muita terminologia. Olha que minha área original de especialização em biologia é bioquímica mesmo, que é muito técnica. Mas o que eu faço, o que eu fazia e o que eu faço com o professor quando existe muita terminologia técnica? Focar no entendimento. Você só vai precisar de voltar para o lado técnico, você não decore
nomes, como em anatomia tem, decore nome, palavra, certo? Realmente, para tudo, quando eu estudo tudo, eu me volto mais para entender. Por isso eu sou muito conceitual. O nome aqui, eu vou até copiar para você. Está aqui aberto no sistema. É sexta-feira à tarde, 2 às 4. É biológica do bacharelado. Princípios de neurobiologia e comportamento. De correlação, eu vi ementa, entre os neurotransmissores e as bases do comportamento. Então, pode preparar que nela eu vou falar muito de dopamina, adenosina, papel no nosso centro centro de recompensa, que é a dopamina, no circuito dopaminético. Mas eu não vou entrar em detalhe, porque tem uma coisa chata em neurobiologia, que é justamente por ser altamente técnica. O livro de Miguel Nicoleri são difíceis de ler. Certo? Um que me ajudou um bocado foi o Eric Kandel, Mentes Diferentes. Realmente ele conseguiu transmitir mais, porque Miguel Nicoleri é extremamente técnico. A gente vai lendo, porque ele descreve, Miguel Nicoleri vai lá descrevendo os experimentos, os resultados do laboratório. E realmente, eu não sou neurobiólogo, eu sou, na realidade, eu sou professor, né? E o professor tem que trocar em miúdos, tem que pegar aquele, transformar didaticamente um conteúdo. E realmente tem muita coisa ali que eles acabam falando, certo? Que é para quem está mergulhado na pesquisa, conhece a técnica, tem experiência. E eu não. Então, eu tenho uma cabeça muito mais de filósofo mesmo, que se preocupa com o conceito, com a ideia. Né? Então, por exemplo, tem umas coisinhas que a gente vai ver, que eu vou selecionar. Então, já que a ementa é baseada a ementa é baseada na relação de neurotransmissores com o comportamento, e é uma disciplina para biólogo, para bacharelado, então vamos ver do ponto de vista evolutivo. Não sei quais são os pré-requisitos dela. Do P5 ainda, então vai demorar. Essa fisiologia humano e animal comparado do P5. Mas vai. Se eu me der bem com ela, eu vou ministrá-la no futuro. Certo? Eu estava preparando uma disciplina de filosofia da biologia para continuação, mas muita coisa que vocês viram aqui iriam ver nessa disciplina e não deu certo. Não deu certo porque a CODESC não aprovou essa disciplina. Certo? Bom, pessoal. Mais alguma coisa? Não, a gente pode dar curso de verão, curso de extensão. Férias não, foi de extensão, porque realmente curso de férias, existe a possibilidade de ministrar disciplinar em férias, mas não é aconselhável. Só em último caso para estudantes que estão precisando, porque é muito cansativo.
Agora, vocês estão dizendo que votaram, etc. Pelo menos está registrado, né? A gente pode, você pode rever se quiserem. Tem se rever se quiser. O problema é o tempo depois, né? E prioridade. Que vocês vão ter outras disciplinas, vão ter que estudar, outros professores, outra metodologia, e assim vai, né? Obrigado. Olha, como uma coisa que eu posso dizer é que como o nosso conteúdo é muito amplo, vocês já estão pensando, ainda estou gravando, mas como o nosso conteúdo é muito amplo, muito geral, né, buscar porque envolve esse desenvolvimento histórico, então ele fica muito aberto, certo? E nem todo ele eu domino ou eu gosto mesmo. Gostar mesmo. Nem tudo eu domino. Então, o ideal para essa disciplina, vou falando do extremo, ideal extremo, ela é cesada por um biólogo que também seja filósofo e historiador. Mas aí o conteúdo, né? Mas não dá, não. Também, vocês estão no primeiro período, não é tarde. Mas também não temos que ser tão conteudista. Já, mas a parte é eu. Eu, porque curiosidade, etc., eu leio de tudo. Mesmo que eu tenha algumas coisas que eu acabo não gostando. Tem muito livro que eu tenho que eu comecei a ler e parei na metade. E não voltei ainda. Neurobiologia, então, foi um campo. Agora tem muita cara de coisa que eu vou ter que eu posso ler dos livros mais recentes, mas os livros mais antigos não faz mais sentido eu ler, porque estão desatualizados. Esse livro mais antigo, como de Steven Pinker, é coisa desatualizada, que eu não consegui terminar de ler, eu não vou voltar para um livro desatualizado, né? Obrigado. Vocês já estão pensando, eu vou parar de gravar. Aqui. Tem o quê? Tem o quê?